Gravando, a gente está no capítulo 4 do Hardy e é a aplicação do que a gente viu semana passada, a parte de vetores, certo? Então agora a gente vai estudar cinemática vetorial e, consequentemente, o que a gente aprendeu também lá no começo de cinemática para unidimensional, a gente vai aprender agora para bi ou tridimensional. Então esse vetor posição R é um vetor que ele tem coordenadas nas três dimensões, x, y, z. Então, qual é a posição desse ponto aqui? Agora sim. Qual é a posição desse ponto? Quem vai mostrar, quem vai apontar para essa posição é o meu vetor R. Então, ele tem uma coordenada em x, ele tem uma coordenada em y, e ele tem uma coordenada, dura para fazer esse... vamos imaginar que é zero, vai? Como é fácil para desenhar. Vamos imaginar que o z dele é zero. Não entra não para desenhar. Meu cérebro travou. Então esse é o vetor R. Ó. O vetor posição então, é um vetor que aponta, partindo do referencial, ele aponta para onde que está o objeto que a gente quer localizar. Então esse vetor R, por exemplo, ele tem duas unidades. Não. Duas unidades na direção X e mais três unidades na direção Y. Não estou usando J. J para representar o Y. E na direção Z, que seria o K chapéu, aí não tem coordenada nenhuma. Então ele é bidimensional aqui. Bom, para que vai servir isso? Se a gente tiver aqui duas posições, posição 1 e posição 2, como é que eu faço essa seta aqui, ó, é o vetor posição 1. Seria o vetor R1. Esse aqui, ó, é o meu vetor R2. O meu vetor ΔR, que eu quero descobrir aqui, aí tá, na teoria tá aqui, ó, x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. Você pode subtrair coordenada por coordenada. Graficamente seria o seguinte, a diferença, né, o deslocamento, que seria o R2 menos R1, o ΔR, ó, vetor R2 menos o vetor R1. A gente viu lá em operações com vetores que a diferença entre dois vetores pode ser a soma do inverso do vetor 1. R2 mais o vetor menos R1. Então eu posso copiar o R2 do jeito que ele é, e o R1 eu vou copiar ele invertido. Esse aqui é o vetor menos R1. Lembra que o vetor R1, olha aqui, ó, ele apontava para cima, o vetor menos R1 aponta para baixo. E o vetor R2 está aqui, não mudou nada. Certo? Qual que era essa regra? Essa aqui é a regra do polígono. Saiu daqui, chegou aqui, olha, dá a volta, mas cortando o caminho. Esse é o meu vetor ΔR. Certo? Eu posso fazer direto aqui. Graficamente é isso, mas você pode simplesmente subtrair cada uma das coordenadas. Então a gente está juntando tudo agora, juntando cinemática, que a gente já viu, com a parte de vetores. Aonde que eu vou usar esse ΔR? Eu vou usar no cálculo da velocidade média. Então está aqui, ó. Então não tem novidade nenhuma em velocidade média. A novidade que tem está aqui, ó, no ΔR. Certo? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um movimento circular, fica mais fácil a gente entender.
E vamos imaginar a posição inicial aqui, ó. Essa é a posição inicial e essa aqui é a posição final. Qual que é o deslocamento escalar? Ou seja, quanto que eu andei de I até F? Que deslocamento que a gente tinha aprendido agora há pouco, lá no começo do ano, no começo do semestre. Uma volta inteira é 2πr. Então quer dizer que meia volta é πr. Então 1/4 de volta é π sobre 2r. Isso aqui você viu lá em matemática, se chama comprimento da circunferência. Então uma circunferência inteira é 2πr. Então 1/4 de circunferência é π sobre 2r. Isso aqui vai ser o deslocamento escalar. Quanto que você realmente andou. Se quiser calcular a velocidade média escalar, vou pegar esse ΔS por ΔT. Agora, qual vai ser o deslocamento vetorial? Aí, ó, esse vetor aqui, ele aponta para a posição inicial, esse outro vetor aponta para a posição final, e o ΔR é isso aqui, ó. Esse é o meu vetor ΔR. Quanto será que vale esse ΔR? Se eu tivesse as coordenadas, igual no exemplo anterior, poderia subtrair uma pela outra. Mas aqui a gente já sabe. Ó, o módulo do meu vetor de deslocamento é o quê? O que a gente já sabe? Você está enxergando que é um triângulo aqui, ó? É um triângulo de lado R e R. E eu quero a hipotenusa. Então, isso aqui vai dar lado raiz de 2. Depois você testa aí para você ver se não dá. Certo? Você pode enxergar isso como um quadrado. E eu estou achando a diagonal do quadrado, que é lado raiz de 2. Ou a hipotenusa do triângulo de lados iguais. Aqui, ó. R e R. Calcula depois para você ver. Hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado. A R raiz de 2. Percebe a diferença dos dois? Quando a gente fala escalar ou vetorial? Tá, isso aqui a gente vai usar para calcular a velocidade média. Essa aqui é a velocidade média. E a velocidade instantânea? A velocidade instantânea, a gente tinha visto que era o seguinte. A derivada. É a derivada da posição. Da função posição. Que ele chama de R, não chama de R também. R em função de t. Só que agora o R, ele vai ter 3 coordenadas. Certo? Então, por exemplo, eu vou ter aqui o meu vetor R, ele tem 2t na direção x menos 5t quadrado na direção y. Vou colocar só 2 coordenadas, fica mais fácil. Qual que vai ser o meu vetor velocidade? É a derivada disso aqui. Então, a gente pega esse expoente, multiplica, 1 vezes 2, 2, depois tira 1. Então, t elevado a 1, tira 1, fica sempre x chapéu, na direção x. 2 vezes menos 5, menos 10, tira 1 desse expoente, fica 1. Então, era t ao quadrado, fica t elevado a 1, na direção y chapéu. Certo? Então, a partir do vetor posição, que nesse exemplo é um vetor bidimensional, eu caí no vetor velocidade instantânea. Se eu derivar novamente, aí eu caio no vetor aceleração. Que é o que vai acontecer aqui. Eu já vou fazer já. Então, a aceleração instantânea é a derivada da função velocidade. Se eu tenho, por exemplo, uma função velocidade que é igual a 2x chapéu menos 10t na direção y, a derivada vai ser a aceleração, vetor aceleração. Derivada de constante é 0. Derivada de menos 10t, aqui o expoente é 1, passa o expoente multiplicando, menos 10, tira 1 do expoente, fica só menos 10 na direção y. Certo? Então, enquanto o teu vetor posição é um vetor bidimensional, o vetor velocidade também é bidimensional, o vetor aceleração já é um vetor só na direção y.
e constante também. Então, cuidado para não confundir velocidade com posição, com tudo mais. Bom, vamos lá. Então, eu falei ao contrário. Falei primeiro da aceleração instantânea, que continua sendo a derivada, igual a gente já tinha visto, só que agora é derivada de um vetor. Você tem que derivar componente por componente. A aceleração média, ΔV por ΔT, igual a gente tinha visto, só que o que muda agora? O que muda é o seguinte, esse ΔV aqui, ó, é uma diferença, né? ΔV é V final menos V inicial, mas é vetorial. Então eu vou pegar novamente esse exemplo aqui e vou falar que aqui é a posição inicial. E aqui vai ser minha posição final. Certo? Quer dizer, o corpo saiu daqui, deslocou daqui até aqui. Se velocidade é um vetor, além do módulo, tem que ter direção e sentido. Então eu vou falar que a velocidade inicial, ela vale, sei lá, 30 metros por segundo. E a direção e sentido que a gente vai representar vai ser tangente à trajetória. Se a gente desenhar isso aqui, ó, eu sou ruim de desenho, mas se a gente pegar esse exemplo aqui, se a gente pegar esse exemplo aqui, ó, que você tem o vetor posição, e desenhar bonitinho, e desenhar o vetor velocidade, você vai ver que ele nesse instante aqui, ele é perpendicular, ele é tangente à trajetória. Certo? Então, o vetor velocidade é sempre tangente à trajetória, que é um outro nome que é dado para derivada. A velocidade é derivada da posição. Derivada também recebe o nome de tangente. Vamos lá, a velocidade final aqui, ó, que a gente pode entender de outra forma também. A gente pode pensar o seguinte, o cara está fazendo a curva. Se nesse ponto ele solta o volante, o carro sai pela tangente. O carro não continua fazendo a curva sozinho. Ele sai pela tangente. Então esse aqui é o meu vetor final. Certo? Aqui está vetor inicial de módulo 30, direção vertical para cima, vetor final de módulo 20, por exemplo, direção vertical para baixo. Calcule a aceleração média. Vamos imaginar que daqui até aqui passou um tempo de, sei lá, 5 segundos. Vamos calcular a aceleração média. Aí que tá, aí que entra o negócio do vetor. Porque, ΔV por ΔT. ΔV é V final, que é 20 menos 30. Pera lá que é o seguinte, como é que eu faço para diferenciar o sentido para cima do sentido para baixo? Então, um dos dois, eu vou ter que colocar negativo. Vamos colocar esse aqui, ó. Vamos colocar para baixo negativo. Então, o ΔV, esse aqui vai ser menos 20. O ΔV é V final, 30, menos o V inicial, que é menos 20. Não, falei errado. Peraí, vocês estão nervosos. V final é 20, menos 20. Final menos 20, certo? É V final menos V inicial. Então, o V final, que é menos 20, menos o V inicial, que é 30. Então, vai dar menos 50 ΔV, menos 50 metros por segundo. Certo? Então, toma cuidado. Em termos de desenho, como que seria isso? Ó, é final menos inicial. O inicial não é para cima? O que é menos inicial? Menos inicial é para baixo. Então, esse é o meu vetor VF e esse é o meu vetor menos VI. Vetor V inicial é para cima. Vetor menos V inicial é para baixo. Aí você percebe por que no final das contas a gente acabou fazendo uma soma, né?
Por que deu 50? É a soma desses dois vetores, do tamanho desses dois vetores. Tamanho 50, só que menos 50 porque está para baixo. Eu adotei para cima positivo. Para calcular a aceleração média, é só fazer esse ΔV por ΔT. Certo? Você percebe que não muda muita coisa. Continua as mesmas fórmulas, só que agora tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque a gente vai misturar cinemática com vetores. Daí o nome cinemática vetorial. Para fechar, a aceleração, aquela aceleração ali que eu chamei de instantânea, aceleração instantânea, não a média, a aceleração instantânea, ela também recebe o nome de aceleração resultante. E por que eu vou dar esse nome de aceleração resultante? Porque ela é o resultado da soma vetorial da aceleração centrípeta e da aceleração tangencial. Certo? Essa aqui que é a que eu falei, a derivada que eu mostrei. Aceleração tangencial. Tá, vamos ver qual que acontece, o que é o que aqui. Aceleração centrípeta. Vamos entender o seguinte, ó. A gente está falando em vetores. Então, quando a gente pega a velocidade, a gente fala assim, o vetor velocidade, esse vetor tem módulo, direção e sentido. Quando a gente fala em aceleração, a gente vai entender que a aceleração é quem altera a velocidade. Mas altera o quê? Módulo, direção e sentido. Quem altera o módulo? A aceleração tangencial. Quem altera a direção? A aceleração centrípeta. O sentido pode ser alterado. Quando você altera a direção, automaticamente altera o sentido. Porque imagina o seguinte, imagina uma velocidade horizontal para a direita. Se eu mudar de horizontal para vertical, automaticamente ela muda para cima ou para baixo. Então o sentido pode ser alterado pela centrípeta. Quando você altera o módulo, vamos imaginar que a aceleração tangencial o freio não vai. Vamos imaginar que a aceleração tangencial aqui é a gravidade num lançamento vertical para cima. Você jogou alguma coisa para cima. O que a gravidade faz? A gravidade vai frear, tá vendo? Está alterando o módulo. Só que depois que esse corpo parar, ele volta, então ele vai inverter o sentido. Então o sentido pode ser alterado pela tangencial também. Para ficar fácil de você entender, pensa no seguinte. Vamos imaginar a aceleração tangencial. Pode que você tem uma botina. Vamos imaginar a aceleração tangencial como sendo o pedal. Ou o pedal de acelerador ou o pedal do freio. Você mexeu no pedalzinho do acelerador ou no pedal do freio, o velocímetro se mexe. O velocímetro se mexe. Aceleração tangencial. A aceleração centrípeta vai ser o volante do carro. Nunca desenho o volante ali. Isso aqui é um volante. Certo? Mexeu no volante do carro, muda a direção. Até que o volante também é chamado de direção. Né? Mexeu no volante, automaticamente muda a direção. E aí muda também o sentido. Certo? Então essas são as duas acelerações. E juntando as duas, eu tenho a aceleração resultante. Vamos ver como é que calcula. A tangencial você já sabe. A aceleração tangencial é aquela que a gente viu agora há pouco. É a derivada da velocidade em relação ao tempo. A aceleração centrípeta, depois a gente faz a dedução dessa forma, mas é V ao quadrado sobre R. Ou seja, depende da velocidade e depende do raio. Significa, então, que
Numa curva fechada, raio pequeno, a aceleração tem que ser grande. Você vai ter que grudar no volante. Numa curva, se você estiver muito rápido, velocidade grande, aceleração centrípeta grande, você tem que fazer muita força no volante. Essa que é a ideia da aceleração centrípeta. E aí a gente pode fazer o seguinte, a gente pode pensar em alguns movimentos. Ó, movimento retilíneo uniforme. Tem aceleração tangencial? Não, porque ele é uniforme. O velocímetro não se mexe. Tem aceleração centrípeta? Não, porque ele é retilíneo. Vou mudar de cor aqui, né? Ó, retilíneo, não usa o volante. Vamos pensar em outro movimento. Movimento retilíneo acelerado. Se ele é retilíneo, não uso o volante. Se ele é acelerado, eu tenho que socar o pé no acelerador. Então tem tangencial. Tem aceleração tangencial. Como que eu falo que tem? Tem? Ok? Ok. Ok, tem. Vamos pensar um outro movimento. Movimento circular uniforme. Se é circular, é uma curva. Se é curva, você tem que usar o volante. Ok. Ok, vou fazer um outro diferente aqui. Agora, se é uniforme, você não vai mexer no pedal. Então, tangencial é zero. E o último exemplo, movimento circular acelerado. Se é circular, é uma curva, então você precisa de usar o volante, centrípeta, tem centrípeta. Se é acelerado, você tem que mexer no pedal. Ok, tem pedal também. Juntando tudo isso, a gente tem a aceleração resultante. 0 mais 0 dá 0. Alguma coisa mais 0 dá alguma coisa. 0 mais centrípeta dá centrípeta. E aqui? Como é que eu somo os dois? Olha bem, olha o nome. Tangencial é tangente, centrípeta é radial, aponta para o centro. Então, eu não sei se você consegue imaginar, mas a gente vai ter que fazer Pitágoras aqui, ó. Eu vou ter que pegar a tangencial ao quadrado mais a centrípeta ao quadrado e tirar a raiz. Por quê? Deixa eu desenhar isso para você enxergar. Nessa posição aqui, ó, a aceleração centrípeta, como o nome dela já diz, ela aponta para o centro. A aceleração tangencial, ela é tangente. Por isso que o nome dela é tangencial. E a aceleração resultante, o que é? É a soma das duas. Aí você vem aqui e soma as duas. Regra do paralelogramo que a gente viu semana passada. Ó, esse aqui é o meu vetor resultante. Aceleração resultante. Aí você tem que usar a criatividade e enxergar um triângulo retângulo. A resultante é a hipotenusa, o azul é um cateto, o preto é outro cateto. Por isso que eu tive que fazer o cálculo da hipotenusa aqui. Certo? Então, cinemática vetorial nada mais é do que juntar o que a gente aprendeu em cinemática com o que a gente aprendeu em vetores.